que explica imagens como estas continuarem se repetindo e, pior, se multiplicando. No estado do Rio, o número de agressões cresceu 6,5% em comparação aos registros de janeiro a setembro do ano passado, segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado. Um levantamento feito pela equipe da Record TV Interior RJ mostra que em uma semana foram registrados 7 casos em cidades como Campos, Itaocara e Araruama. No fim de semana, em Búzios, 2 homens foram flagrados por uma câmera de segurança agredindo 2 mulheres numa rua do Beco da Praia Brava. A polícia investiga se o fato teria sido motivado pela reação das vítimas a uma tentativa de abuso sexual. As motivações têm tido origens diversas, mas teriam um ponto em comum. Eu acho que o Brasil, nos últimos anos, entrou em uma cultura de ódio muito ruim para o cotidiano, principalmente o cotidiano público. Eu acho que nós saímos de uma pandemia sem fazer o devido balanço, sem cuidar da saúde mental, situações de desemprego. Nós temos um aumento também de violência doméstica, a gente percebe, por exemplo, na cidade de Campos e no estado, mulheres reclamando, fazendo muitas queixas de violência na rua e uma violência gratuita, gerada por uma sensação de injustiça, de impotência social, que faz com que uma simples discussão de trânsito vire uma agressão, um tiroteio ou mesmo até uma festa, uma comemoração de futebol acabe em briga generalizada. Em Campos, um homem foi preso por agredir a companheira. Ele teria tentado enforcar a mulher. O Norte Fluminense está em segundo lugar em agressões dolosas, com a intenção de ferir a integridade da vítima, com 2.125 casos registrados. A lesão corporal ela é definida em 3 níveis: leve, grave e gravíssimo. De acordo com a lesão sofrida pela vítima, você vai saber o nível dela, né? O código vai dizer para a gente, no artigo 129, parágrafo 1º, e o 2º, e na verdade o 129 ele tem, salvo melhor juízo, 13 parágrafos, que cada um vai dizendo qual é a conduta do agente. Também no maior município do interior do estado, uma mulher teve a cabeça raspada por um casal que teria sido agredido por ela durante um evento. A impunidade tem sido um estopim para o barril de pólvora. O problema dessa sensação de justiça que nós vivemos no Brasil e não é recente, faz com que as pessoas, não acreditando nas instituições, partam elas próprias para resoluções de conflito. Ou seja, acreditem no discurso do armamento e em situações onde o diálogo deveria resolver o problema, como em um roubo de uma bicicleta ou mesmo de um carro, elas busquem resolver o problema diretamente, de forma não mediada pelo Estado. Isso é muito ruim, é uma descrença na justiça e nós precisamos recuperar uma crença na justiça no Brasil. Isso não é um processo que vai ser rápido, mas é necessário buscar mais diálogo e mais espaços de convivência pública. Dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, apontam que de janeiro a setembro deste ano foram registrados 45.140 casos nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Os números representam 166 agressões por dia. A região dos Lagos está em primeiro lugar no número de agressões, com 2.706 registros. Num destes casos, em Cabo Frio, um homem foi detido por agredir uma mulher no centro da cidade. A polícia ainda investiga a motivação. Esta psicóloga explica que o destaque dado à violência gera mais violência. Hoje você pode observar que nas redes sociais, quando tem uma crítica, são 5.000 curtidas. Quando há um elogio, quando há um posicionamento, isso é infinitamente menor. Só que, quanto mais eu valorizo a dor, quanto mais eu valorizo a crítica, mais ela se retroalimenta. Num cenário em que as pessoas parecem viver em estado de guerra, alimentar o lado positivo pode ser uma das maiores armas para evitar a escalada das agressões. Eu preciso compartilhar, falar, mostrar o caminho de realização, de sucesso, de produtividade, sem ser piegas, mas mostrando que é possível fazer um trabalho e dar certo, é possível ter um relacionamento e ficar bem. A questão é que a gente entra na lei, né, da competição. E a competição, ela parte do seguinte princípio: se tem para mim, não tem para você.
Se tiver para você, não tem para mim. Então, como eu entro dentro dessa relação, eu preciso lutar. E quando eu luto, eu corto as relações. E se eu corto as relações, a violência ela se torna um caminho muito natural.